Os músculos estriados esqueléticos, junto com todas as partes do sistema nervoso que controlam, constituem o sistema motor somático, ou sistema somatomotor. Diferentemente do que a gente pensa imediatamente quando nos falamos de contração, essa musculatura esquelética vai ser importante não somente para efetuar exercícios e atividades que exigem nossa locomoção, mas também para executar atividades em repouso, como a respiração, a fala, a mímica facial e a movimentação dos olhos. Esses músculos são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo que se prolongam formando o tendão, como a gente está vendo aqui. Esse tendão se fixa no osso através de acidentes ósseos, que são estruturas que permitem essa ligação na superfície óssea. E a contração muscular faz com que esse tendão repuxe esse osso em torno aqui do eixo de articulação, levando ao movimento. Mas como é que esses músculos se contraem? Esse sistema somatomotor está submetido a um controle voluntário. Então, essa ideia de movimento parte lá daquele pedacinho do córtex que a gente falou, que é o giro pré-central, o córtex motor primário. Dali vão descender alguns neurônios que são chamados de motoneurônios primários. Esses motoneurônios primários vão fazer sinapses com neurônios da medula e esses neurônios da medula podem então se comunicar com os músculos. Esses neurônios da medula têm seus núcleos nos cornos ventrais, nas colunas ventrais da substância cinzenta, que é essa substância aqui mais escura, composta por corpos de neurônios, na medula espinhal. E saem pelas raízes ventrais, como a gente viu no slide sobre introdução ao sistema nervoso. Como vocês estão vendo, há determinados momentos aqui ao longo dessa medula em que há um aumento de diâmetro. Isso é chamado de intumescência, e há duas intumescências na medula espinhal, uma intumescência cervical e uma intumescência lombar. Isso acontece porque aqui precisamos de mais neurônios para inervar os músculos dos nossos membros, que são aqueles que realizam mais movimentos. Por isso, nós temos um aumento dessa massa cinzenta, que no caso seria um aumento do número de corpos de neurônios nessa medula, emitindo seus axônios para inervar esses músculos. Os músculos são compostos por feixes, ou seja, grupamentos de células conhecidas como fibras musculares. Existem fibras musculares que podem alcançar até 1 metro de comprimento e outras que chegam apenas a milímetros, como por exemplo as do músculo estapédio no ouvido. No entanto, toda fibra muscular vai ser inervada por somente um neurônio, ou seja, não tem como uma fibra ser inervada por 2 ou mais neurônios, mas o contrário é válido. Um neurônio consegue, por meio de suas ramificações nos axônios, inervar mais de uma fibra muscular. E o conjunto formado pelo neurônio, com essas fibras musculares por ele inervadas, são chamadas de unidades motoras, que são os principais componentes do sistema somatomotor. Como a gente viu no slide anterior, há motoneurônios superiores, que descendem lá do córtex cerebral, e existem os motoneurônios inferiores, que são aqueles que têm os corpos de neurônios na medula espinhal. Esses motoneurônios inferiores podem ser de dois tipos, os motoneurônios alfa e os motoneurônios gama. No entanto, apenas os motoneurônios do tipo alfa é que vão ser responsáveis pela geração da força nessa musculatura esquelética e por isso são eles que compõem a unidade motora. Um motoneurônio inervando muitas fibras garante potência para esse músculo, por exemplo, os músculos da perna, enquanto um motoneurônio para poucas fibras garante um movimento mais delicado, mais preciso, como por exemplo os movimentos dos dedos. Como a gente está vendo, os músculos exibem grupamentos musculares compostos pelas fibras musculares, que são as células musculares. Essas fibras musculares são células multinucleadas formadas a partir da fusão de inúmeras outras células chamadas de mioblastos durante o desenvolvimento embrionário. Elas possuem estruturas cilíndricas conhecidas como miofibrilas. E essas miofibrilas, como a gente pode ver aqui, vão ser segmentadas a partir de linhas em zigue-zague chamadas de linha Z, formando um sarcômero, que é a unidade contrátil básica. Então, o sarcômero vai compreender essa porção da miofibrila
situada entre duas linhas Z. Ancorados nessas linhas Z, nós temos filamentos finos, que são esses filamentos aqui em azul, e nós temos filamentos grossos, que são esses filamentos em vermelho. Se a gente fosse olhar isso mais de perto, o que não é possível, claro, a gente veria que esses filamentos finos são formados por polímeros de actina que se entrelaçam formando uma hélice. Já os filamentos grossos são formados por várias cadeias de miosina agrupadas, e esses filamentos de miosina possuem duas cabeças cada um. Essas cabeças contêm dois sítios de ligação, um sítio de ligação para a actina, que está aqui em cima, e um sítio de ligação para o ATP. Porém, como a gente está vendo, esses sítios de ligação aqui da actina vão ser inibidos, vão ser bloqueados por um outro filamento que é chamado de tropomiosina, e a gente vai ver mais para frente. Para que a gente entenda o processo de contração muscular, nós precisamos saber que, primeiramente, a membrana da célula muscular, da fibra muscular, é conhecida como sarcolema, e ela vai possuir alguns canais de sódio dependentes de voltagem que serão ativados a partir da despolarização dessa célula. Existe também um retículo sarcoplasmático bem único nessas células musculares que vão circundar cada miofibrila, certo? Esses retículos atuam como um depósito de cálcio e a partir do potencial gerado pela despolarização que se propaga pelo sarcolema, esse cálcio do retículo sarcoplasmático pode ser liberado, favorecendo a contração muscular. Esse sarcolema, ou seja, a membrana plasmática dessa célula muscular, vai conter algumas invaginações, que são chamadas de túbulos transversos. Então, imaginem, é como se fosse um prolongamento axônico, vamos supor, sendo que do lado interno da célula. Esses túbulos transversos estão em contato ali com o retículo sarcoplasmático e eles vão possuir canais de cálcio sensíveis à voltagem, enquanto o retículo sarcoplasmático vai possuir canal de liberação de cálcio nas cisternas terminais. Como a gente está vendo aqui, esse aqui é o retículo sarcoplasmático e isso aqui é o sarcolema, e entre eles nós temos o citosol. Na membrana dessa célula muscular, a gente vai ter alguns canais de cálcio sensíveis à voltagem. 4 canais de cálcio, mais especificamente, formando uma tétrade. Quando o potencial é deflagrado e se espalha aqui no sarcolema, ele leva à mudança de conformação desses canais sensíveis à voltagem, e isso faz com que haja uma ativação desses canais de liberação de cálcio nas cisternas terminais do retículo. Há, então, um influxo de cálcio do meio extracelular para o meio intracelular, como a gente está vendo aqui, além de uma liberação do cálcio presente no retículo para o citosol. Esse cálcio disponibilizado no citosol, então, vai ser utilizado para os processos de contração muscular. Como é que esse cálcio age? Como a gente havia falado, os filamentos de actina possuem sítio de ligação para as cabeças de miosina, certo? No entanto, esses sítios de ligação são cobertos por outros filamentos de uma proteína conhecida como tropomiosina. Essa tropomiosina é mantida presa aqui nesses filamentos de actina a partir de um complexo chamado complexo de troponina, que tem 3 proteínas básicas, a troponina C, a troponina I e a troponina T. A troponina I junto com a troponina T vão formar um braço que prendem esse filamento de tropomiosina nos filamentos de actina, fazendo com que o sítio de ligação da actina não esteja disponibilizado para as miosinas, que tem aquelas duas cabeças que eu falei, que podem se conectar a elas. Nesse caso, a partir do momento em que há um aumento da disponibilidade de cálcio dentro da célula, esse cálcio vai poder se ligar à troponina C. E essa ligação do cálcio à troponina C faz com que exista uma mudança da conformação aqui desse complexo de troponina, permitindo, então, com que o filamento de tropomiosina possa se deslocar desses sítios de ligação da actina com a miosina. Então, basicamente, a actina possui sítios de ligação para a miosina que são encobertos por filamentos de tropomiosina. O cálcio, quando se liga à troponina C, acaba por expor esses sítios de ligação, permitindo o acoplamento.
Então, como vocês podem ver agora, o retículo sarcoplasmático que circunda as miofibrilas funciona como depósito de cálcio. Esse cálcio vai ser liberado a partir da ligação dessa acetilcolina com os receptores nicotínicos lá da fibra muscular, na junção neuromuscular. Isso leva a uma despolarização da célula, levando à ativação de canais de sódio presentes nesse sarcolema e, portanto, um potencial de ação é deflagrado por ele pelos túbulos T, levando à ativação dos canais de liberação de cálcio. O aumento da disponibilidade de cálcio no citoplasma permite a sua ligação com aquele complexo de troponina, mais especificamente com a troponina C. Como a gente viu, quando essa ligação ocorre, esse complexo muda sua conformação e faz com que os sítios de ligação da actina sejam expostos, e aí as cabeças de miosina podem se ligar a eles. A contração vai se iniciar quando uma molécula de ATP lá no sítio de ligação da cabeça dessa miosina é hidrolisado em ADP e fosfato. Essa hidrólise gera uma energia mecânica para essas cabeças de miosina e elas podem se deslocar e se prender a esse sítio de ligação na actina. A partir de um determinado momento, essa miosina vai liberar esse fosfato e esse ADP, e isso também gera uma energia mecânica que faz com que ele se desloque. Quando outra molécula de ATP se liga àquela cabeça de miosina, isso gera uma força mecânica que desacopla essa cabeça da miosina do filamento de actina, e assim essa miosina consegue sempre deslizar esses filamentos de actina, aproximando-os da linha M, e isso faz com que o sarcômero encurte. Para finalizar, vamos ver aqui um resumo de como tudo isso ocorre. Primeiramente, a acetilcolina é liberada por um neurônio, que é o motoneurônio alfa, na junção neuromuscular. Os receptores nicotínicos, que são aqueles receptores com 5 subunidades, canais iônicos que são regulados pelo ligante, que nesse caso é a acetilcolina, vai se abrir, permitindo o influxo de cátions, levando a uma mudança das cargas do interior da célula, que acabam ficando mais positivas. Isso faz com que haja a ativação de canais de sódio dependentes de voltagem no sarcolema, que se abrem, levando à formação de um potencial de ação que é disparado por esse sarcolema. O potencial de ação vai passar pelos túbulos T, ativando as proteínas sensoras de voltagem, que são a tétrade, lá do sarcolema. Isso leva à ativação dos canais de liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. Esses canais, quando ativados, vão permitir a liberação do cálcio no citosol. O cálcio se liga à troponina, mais especificamente a troponina C, deslocando a tropomiosina e permitindo a ligação das cabeças de miosina ao sítio de ligação na actina. Isso vai fazer com que essas cabeças de miosina possam interagir e arrastar esses filamentos finos sobre os filamentos grossos, levando ao ciclo de ligação cruzada da miosina, como a gente viu.